equipe do Café com o Jornal, bom dia. Entraram atrasados, hein, vocês? A culpa é de vocês. Bom dia para todos aí na bancada e vamos tocar o barco. Minha gente, olha, alguns assuntos aí na ordem do dia. Tchau, 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 equipe maravilhosa. Olha aqui, primeiro, a notícia de que os vereadores de São Paulo, sensacional isso, aumentaram ontem os seus salários em 26,3%. O argumento é de que suas excelências resolveram ter esta atitude porque estavam com salários congelados há 4 anos. Então, olha, já que eu estou com salário congelado há 4 anos, eu vou reajustar. Em situações normais de temperatura e pressão, seria aceitável que um ente público dissesse, né, aos seus integrantes, vamos compensá-los por um congelamento que foi mantido até mesmo num período em que a economia permitia reajustes anuais normais nos salários e tal, desde que não ultrapassem o teto constitucional. Mas numa crise em que os trabalhadores estão perdendo o emprego, em que mais de 12 milhões de trabalhadores estão simplesmente sem ter o que levar para casa no fim do mês. E esse número de 12 milhões é um número falso, no sentido assim de que ele não expressa todo o drama do desemprego no Brasil, porque segundo a metodologia do IBGE, você tem 12 milhões de pessoas sem emprego, você tem mais uns milhões de pessoas subempregadas que estão trabalhando menos tempo do que poderiam e necessitariam para formar a sua renda, para exercer aí, ocupar-se nas atividades a que estão aptos. E você tem também milhões de pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. Esses que desistiram não entram na estatística clássica dos desempregados, assim como esses que estão subempregados também não entram na estatística clássica dos desempregados. Mas eles se somam a esse contingente, a essa legião, a esta população que tem em relação à renda do trabalho o nada ou o pouco. Então, esta soma não dá 12, dá 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros estão nessa situação desesperadora. Um homem, uma mulher que acorda de manhã sem saber o que vai fazer para pagar a conta no fim de semana, para trazer o leite para casa, para garantir a escola do filho. Esta pessoa é uma pessoa que está no limite do desespero absoluto. É só você que está trabalhando se perguntar como se sentiria nessa situação para você estimar esse drama na própria pele. Pois bem, neste quadro, neste país, nesta situação, com o ano de 2017 sinalizando problemas gravíssimos, mas muito graves, que talvez possam fazer de 2016 um ano do qual nos lembraremos com gratidão. No meio dessa loucura, ninguém pode achar que pode pretender um reajuste salarial dessa natureza, muito menos sendo da área pública. Muito menos ocupando já uma categoria que tudo bem está há 4 anos com salário congelado, mas não está ganhando pouco, não está vivendo mal. Além do que, é preciso considerar que os vereadores, não apenas os de São Paulo, mas do Brasil inteiro, não só configuram uma categoria cuja utilidade o cidadão desconhece ou nega, né? Não só representam uma categoria que muita gente se pergunta para que existe, eu sou uma delas, para que existem vereadores? Para que existem câmaras municipais? Num mundo como o de hoje, para que isso, essa quantidade de gente? Mas eles não custam apenas o que recebem como salário. Eles custam mais pelo que não fazem. E custam muito mais ainda pelo que fazem. Porque, em boa parte, o que fazem é atender a interesses próprios ou de seus parceiros em várias áreas. Então, os vereadores custam muito pelo que fazem,
pelo que não fazem, ou seja, trabalham pouco, produzem pouco, rendem pouco, e custam mais ainda pelo que fazem. E custam também mais ainda pelas estruturas que os sustentam. Gabinetes, carros, equipes, aspones, verbas de representação, cotas de gasolina, cotas de correspondência, não sei o quê, viagens, mordomias, palácios, funcionários a dar com o pau. Esses caras malucos, doidos de pedra, vão para lá ontem e autorizam para si próprios um aumento de quase 27% nos salários. O que eu acho? Esses caras, e não são apenas os de São Paulo, é a classe política como um todo, estão jogando para porrada. Eles querem porrada. Eles estão tão loucos, eles estão tão fora da realidade. A classe política brasileira está tão alienada, está tão voltada para si mesmo, para um mundo que eles acham que é real. Eles representam ou são ou integram uma espécie animal que não é a humana. Eu discuto até que se é uma espécie terráquea. Não é possível que pessoas, no gozo mínimo de suas faculdades, façam coisas que os políticos fazem, afrontando diariamente o cidadão, afrontando diariamente o contribuinte, as pessoas que trabalham, que pagam impostos, que estão cansadas, que não aguentam mais a carga tributária, a maior carga tributária do mundo, uma das maiores. Agora, com que retorno? Com nada. Experimenta depender da emissão de um documento, da liberação de uma licença para obra, de uma fiscalização proba. Experimenta depender da burocracia, de um posto de saúde, de um remédio a ser distribuído. Experimenta colocar teu filho numa escola pública. O que você tem de volta? Que retorno eles te dão? Esses caras são loucos. Esses caras são loucos. Aí quando eu digo, olha, eu não critico invasão de Assembleia. Eu critico a depredação, às vezes, de um monumento histórico que está dentro da Assembleia, quebrar um vitrô. Mas a ocupação popular de uma Assembleia, de uma Câmara de Vereadores, contra esse tipo de coisa, eu nunca critiquei. Você está apoiando quebra-quebra baderna? Não, eu estou apoiando que a população reaja a essas coisas com os mecanismos, os instrumentos que têm ao seu alcance, que é a mobilização física. Não adianta ficar na internet mandando mensagem um para o outro, fazendo abaixo-assinado virtual, mandando mensagem de estou indignado, atenção, Rádio Band News FM, estou indignado. Não é isso. A indignação tem que se transformar em ato físico e impedir que esses caras andem, se locomovam, saiam de casa, entrem no plenário, decidam, legislem, porque eles se constituem em quadrilhas. Quando você junta mais de 4 para perpetrar um crime, o Código Penal diz que é quadrilha. É quadrilha, é formação de quadrilha. Digam para mim se o que os vereadores de São Paulo fizeram ontem não foi um ato criminoso praticado por grupo, o que configura crime de quadrilha, de formação de quadrilha, para perpetrar um crime. Que crime? O crime da afronta. O crime do desperdício, o crime do desrespeito. A quem? Ao patrão, que somos nós, que pagamos os impostos para essa canalhada tocar a vida que toca. Então, é incrível que uma coisa como essa se dê num momento como o que estamos vivendo. É absolutamente incrível. E não é um exemplo, repito, exclusivo de São Paulo. Nas casas legislativas do país inteiro, os exemplos de desrespeito, de escárnio são diários, constantes, ininterruptos e crescentes. Vejam, saiam da Câmara dos Vereadores de São Paulo e dirijam-se à Câmara dos Deputados em Brasília ontem, comandadas por essa figura que carrega na biografia, na herança, o fato de ser filho de César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, das obras mega faturadas no Rio de Janeiro. Figuras como essas, que geração após geração sobrevivem e prosperam na política, a despeito dos crimes, das afrontas que cometem o tempo todo. Pois bem, este jovem ontem gritou lá, batendo no peito de sua campanha para a reeleição para o cargo, que os deputados não têm que dizer amém para o Ministério da Fazenda.
Não estão ali para dizer amém para o Ministério da Fazenda, estão ali para exercer a soberania do Legislativo. Eu aqui do lado das minhas convicções democráticas, libertárias, ou chamem do que quiser, aplaudo. O princípio para mim está corretíssimo. O Legislativo não está lá para ficar de joelhos diante do Executivo, como tantas vezes ficou, e como fica permanentemente quando lhe interessa. Ele não está lá em tese, absolutamente, né? Nem em tese, nem na prática, para ser um órgão auxiliar do Executivo. Ele está ali para ser um órgão crítico, analítico, né? De correção de rumo, de propostas de caminhos, né? De abertura de horizontes. Mas ontem, sob a alegação saudável que este lema incorpora, os deputados, na sua avassaladora maioria, foram quase 300 deputados, sei lá quantos, atropelaram um projeto de renegociação da dívida dos estados e aprovaram o projeto. Esse projeto original tinha vindo do governo, do executivo, dizendo o seguinte: estados, vocês estão quebrados. Devem à União, em função de leis, um volume significativo de dinheiro. Mas como vocês estão quebrados, eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar você de me pagar durante 3 anos a parte da dívida que me cabe como União. Então vou te dar um alívio. Durante 3 anos você não me paga nada do que me deve. Mas em contrapartida, eu quero que você tome medidas de austeridade imediatas. Você não vai poder aumentar a folha de pagamento, você não vai poder aumentar despesas gerais, você tem que vender patrimônio, você tem que fazer cortes de gastos. Que fizeram os deputados? Não vai. Que papo é esse? Por que nós vamos cortar gastos dos estados? Por que nós vamos impedir aumento de custo de folha de pagamento? Por que nós vamos impedir contratação de servidão? Por que nós... blá, 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 blá. Botaram um projeto que é simplesmente um escândalo. Obriga a União a conceder essa anistia, essa suspensão de dívida, e não impõe nenhuma contrapartida a governos que agiram de forma criminosa e perdulária nos últimos anos, de tal forma que levaram os estados a essa quebradeira alucinada. Aí vocês dirão, é a crise econômica, o coitado dos estados. Então expliquem para mim por que há estados muito melhores que outros. Por que há estados que estão com as contas em dia, ou razoavelmente em dia, que poderiam tocar suas vidas tranquilamente com um pequeno ajuste aí nessa negociação com a União? Por que alguns estados não estão quebrados e outros estão muito quebrados? É fruto da crise? Não, a crise veio a agravar a situação que eles já tinham construído em decorrência da costura meticulosa que fizeram, juntando corrupção, má gestão, falta de planejamento, gastos excessivos, contratações irresponsáveis e por aí vai. O exemplo do Rio de Janeiro é clássico. Alguém tem dúvida que a quadrilha comandada por Sérgio Cabral e sua digníssima senhora, hoje encarcerada na sua cúpula, mas ainda não inteiramente encarcerada, porque alguns continuam soltos e no governo, esta quadrilha, que por acaso se abriga no PMDB, embora esta crise não tenha um só nome de partido, alguém tem dúvida de que essa quadrilha responde por uma parte significativa da tragédia que hoje vive o estado do Rio de Janeiro? Então, vejam, estas mesmas organizações criminosas que se abrigam sob legendas partidárias receberam ontem de seus cúmplices na Câmara dos Deputados, um deles é o senhor Rodrigo Maia, uma carta de alforria, um cheque em branco. 296 votos. Hein? 296 votos. Olha que loucura, contra 12, né? Ou contra coisa. Quer dizer, foi avassalador. Todos os partidos embarcaram nessa história, inclusive, principalmente, a chamada base governista. Pois bem, resta agora em relação a esse episódio que o senhor Michel Temer diga a que veio nessa relação. O Temer sinalizou lá atrás com aquele negócio do Caixa 2, da anistia ao Caixa 2, que a população já tinha dito que não toleraria. Ele navegou com a corrente e disse, se aprovarem eu vou vetar. Jogou para a plateia numa posição positiva, digamos assim, ainda que não restasse alternativa nem à Câmara, nem a ele, que não fosse derrubar aquela imoralidade diante da reação popular. Mas, agora,
o presidente Temer tem que usar a caneta com a coragem e a coerência que seu discurso sinaliza, né? Sinaliza apenas. Ele tem que vetar esse negócio. Ele tem que restabelecer, quando pouco, a maioria dos artigos que diziam para os estados o seguinte: tal qual um cidadão que se endividou porque gastou demais e que depois de ter gasto demais durante muitos anos, perdeu o emprego e essa crise dele se agravou, eu entendo que o banco tem que chegar ali e considerar o conjunto do problema e dizer, olha, vou te dar aqui uma prorrogação de dívida, uma renegociação de juros, vamos nessa, tudo bem, mas vem cá, você não pode dar uma Ferrari pro teu filho. Você não pode ir para a Europa. A madame não pode comprar sapato Louboutin. Segura a tua onda aí. Assume comigo o compromisso que você vai se comportar. É assim que faz com o cidadão o banco. Quando não manda pro pau. Quando não toma a casa dele. É assim que faz o cidadão com o banco com cada um de nós. Qualquer um de nós endividado tem que fazer isso. Menos os políticos, menos os governantes. Pelo conluio explicitado nesta escandalosa decisão de ontem. Repito, o presidente Michel Temer tem aí a obrigação, a responsabilidade e também a oportunidade de dizer, afinal de contas, se seu discurso corresponde à prática ou se é apenas mais uma farofa das que estamos acostumados a ver nesse ambiente. E vamos tocar o barco.